Oi, gente, bom dia. A aula de hoje é da África para o Brasil. A gente na aula passada já viu, a influência que os índios tiveram para a cultura brasileira, que eles foram formadores essenciais, da nossa cultura. Assim como nós aprendemos com eles a tomar banho todos os dias, entre outras coisas. Hoje a gente vai ver e vai conhecer a importância da cultura africana para o Brasil, de tudo aquilo que a gente herdou deles e tudo que aconteceu ao longo da nossa história que envolve a África. Então a gente vai analisar o tráfico de escravos para o Brasil, compreender os motivos para a realização do tráfico e também identificar o processo de escravidão dos africanos, tá? Por mais de 400 anos, o Brasil permitiu que a escravidão de negros, africanos e seus descendentes acontecesse aqui. Só que para que isso ocorresse, uma outra instituição completamente relacionada estava em pleno funcionamento com o tráfico de escravos. O tráfico de escravos era o ponto que ligava a escravidão dos negros na África e o trabalho deles aqui no Brasil. Foi um sistema muito cruel que custou a vida de muitos africanos em razão do lucro, que esse tráfico de escravos gerava. Dessa maneira, nós vamos analisar a consequência do tráfico de escravos ao longo da história do nosso país. A escravidão no Brasil, ela aconteceu quando os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500. Eles identificaram a primeira mercadoria que interessou foi o pau-brasil, pois a partir dela era possível retirar uma tintura de coloração avermelhada que serviria para tingir tecidos, dando alto valor para os tecidos. Então eles ficariam mais caros. Nesse sentido, para conseguir esse produto, os portugueses se aliaram. Eles fizeram, então, digamos assim, amizade com os indígenas, trocando por produtos europeus como espelhos, vidros, entre outros, pelo serviço de extração do pau-brasil. Então eles davam presentes em troca dos índios irem lá e extraírem, tirarem o pau-brasil da natureza. Essas madeiras eram cortadas e enviadas para as feitorias, que eram os grandes armazéns onde o pau-brasil ficava estocado, ficava lá guardado, isso quer dizer estocado, até que o navio pegasse esse produto e levasse para a Europa. Contudo, a partir de 1530, os portugueses decidiram ocupar efetivamente aquela América portuguesa. A relação com os nativos passou de uma relação amistosa, gentil, para uma hostil ao todo. Eles começaram a ter problema com os índios, porque a demanda pelo pau-brasil aumentou, então eles queriam muito pau-brasil. E os portugueses cobravam muito dos indígenas esse trabalho. E eles começaram a brigar. Além disso, nesse mesmo período havia a formação das primeiras grandes plantações de cana-de-açúcar no Brasil. E para esse cultivo era necessário um grande contingente, precisava de muitos trabalhadores. Assim, os portugueses começaram a escravizar os índios que trabalhavam nos engenhos de açúcar, ou seja, os índios trabalhavam em condições precárias e não recebiam nada para trabalhar. Entretanto, logo os colonos portugueses começaram a sofrer grandes críticas da Igreja Católica em relação à escravização dos indígenas. Para padres jesuítas, que eram os padres que falavam em nome de Jesus, os membros da Igreja Católica que vieram para o Brasil, os indígenas não conheciam a fé cristã antes da chegada dos portugueses, por isso deveriam conhecê-la, bem como também os hábitos europeus. Então, após aprenderem a fé cristã, eles não poderiam ser escravizados. Então, os índios, eles não podiam ser escravizados se eles aprendessem sobre Jesus, sobre a fé cristã, sobre o cristianismo pregado pela Igreja Católica, já que a escravidão era apenas para que eles negassem a fé católica. Soma-se a tal fato o conhecimento das terras brasileiras pelos indígenas, o que facilitava a fuga deles dos engenhos de açúcar. Então, como eles conheciam todas as terras, era fácil para eles fugirem dos engenhos de açúcar sem que os portugueses vissem. E os índios também começaram a morrer muito por causa do contato com os portugueses devido a doenças desconhecidas.
Uma das doenças que matou muitos índios foi a gripe, que eles não tinham vacina, eles não tinham imunidade. A escravidão africana e o tráfico de escravos. Sem o apoio da Igreja Católica para a escravização dos indígenas, os portugueses decidiram continuar o sistema escravista. Então, eles decidiram continuar escravizando. E com isso, eles decidiram também trazer a questão dos escravos africanos, porque assim, eles decidiram continuar com a escravidão, mas já que eles não podiam escravizar os índios, eles precisavam trazer escravos. Com o desenvolvimento da navegação em Portugal ao longo do século XV, os portugueses conseguiram contornar o continente africano para a chegada das Índias. Porém, eles também se estabeleceram em regiões da África, construindo portos de reparo, troca para as nações africanas e também abastecimento de navios que iam em diferentes regiões. Dessa maneira, os contatos entre os portugueses e os africanos começaram a se construir as culturas um do outro e as práticas sociais também. Tanto na Europa quanto na África, até o século XV, a escravidão era um sistema de trabalho violento, sem salário, podendo ser escravizados prisioneiros de guerra. Pessoas com dívidas muito altas, pessoas muito pobres e aqueles também que desrespeitavam as leis culturais locais. Geralmente na África era o seguinte, tinham, por exemplo, muitos povos lá, muitos povoados. Se um povoado lutasse com outro, entrasse em guerra, o povo que perdesse automaticamente já virava escravo do povo que ganhava. Então, os africanos eles já estavam familiarizados, na verdade, com a escravidão. Eles já tinham assimilado a escravidão para eles, porque já tinha esse costume, essa tradição. Nesse sentido, a partir da segunda metade do século XV, ou seja, entre 1450 e 1500, estruturou o mercado de escravos africanos para a Europa. Os portugueses compraram dos chefes africanos, os escravos que eles tinham e vendiam todos para todos os países da Europa, garantindo uma alta lucratividade para os chefes de sociedade africanas e também para os portugueses, além dos compradores que exploravam o trabalho desses africanos até a morte deles. A escravidão é um sistema de trabalho muito cruel que existe desde a antiguidade, tanto na Europa quanto na África. Assim, na modernidade, quando essas culturas entraram em contato, encontraram um ponto comum. Dessa maneira, havia um sistema estruturado de tráfico de escravos africanos para a Europa. E quando foi necessária a mão de obra escravizada no Brasil, logo os africanos se tornaram uma opção para os senhores de engenho, que eram as pessoas que lidavam com os escravos, e que queriam escravos para a produção de cana-de-açúcar no Brasil. Assim, o comércio de africanos escravizados foi reduzido da Europa e se ampliou para as Américas. Com a necessidade da mão de obra na colônia, a coroa portuguesa promoveu um aumento significativo ao todo. A coroa portuguesa, os reis, rainhas, pagaram para que se aumentasse essa escravidão, essa quantidade de escravos vindos, para que eles pudessem trabalhar nas lavouras. Para entendermos melhor a dinâmica da escravidão e do tráfico de escravos para o Brasil, vamos observar esse esquema. Então vamos lá. Os portugueses forneciam produtos como tabaco, aguardente, que é a cachaça, pólvora e armas de fogo para os chefes africanos. Aí, em contrapartida, o que os chefes africanos faziam? Com esses produtos, guerras eram estimuladas e os prisioneiros de guerra eram vendidos aos portugueses. Os portugueses transportavam os escravos para o Brasil, onde lá e lidavam com esses escravos. Nesse sentido, o tráfico de escravo africano para o Brasil envolvia uma rede comercial com diversos setores envolvidos. Aí nós temos uma imagem da escravização dos africanos na África. E por fim, é válido mencionar apenas algumas nomenclaturas que devemos sempre lembrar. O agente responsável por levar os africanos da África para o Brasil era chamado de traficante de escravos, sendo um dos que mais lucravam com esse comércio. Esses africanos escravizados eram transportados dentro de navios, que eram chamados de navios negreiros.
Então, os navios que faziam o transporte dos escravos eram chamados de navios negreiros, que eram embarcações próprias para o transporte de escravos. De onde eram os escravos que vieram para o Brasil? Como analisamos, os portugueses possuíam relações comerciais para a costa africana desde o século XV, quando africanos escravizados eram levados para as colônias portuguesas nas ilhas atlânticas e na Europa. Em meados do século XVI, os africanos começaram então a serem trazidos para o Brasil, mas o continente africano possui uma diversidade muito grande de povos. Então é fundamental destacarmos quais foram os principais povos africanos que vieram para o Brasil. Os dois principais povos africanos deslocados do Brasil da África para cá, para o Brasil, foram os sudaneses e os bantus. Porém, é importante não enxergarmos esses grupos de uma forma simplista, sem considerar as diversidades dentro de cada um dos povos que estão dentro dos grandes grupos. Para melhor exemplificar, para poder dar um exemplo melhor, nós vamos observar no mapa abaixo a região onde ficavam os bantus e os sudaneses. Aí, ó, tem a partezinha amarela e rosa. Na parte amarela nós temos os sudaneses e na parte rosa nós temos os bantus. Com esse mapa, podemos perceber que os povos bantus e sudaneses ocupavam uma grande parte do território africano. Portanto, eles eram muito diversos entre si. Vamos ver alguns dos povos com origem banto e sudanesa. De São Jorge da Mina vieram os Axantes, Fantes, Iorubás, Euís, Fões e outros. De Cambida, Luana, Banguela e Moçambique vieram os bantus. Das ilhas de São Tomé e Cabo Verde vieram os mandingas, o Olofés. E tem outro aqui que eu não consegui ler. Podemos perceber então que os africanos trazidos para o Brasil vinham de regiões diferentes. E além disso, foram direcionados para diversas regiões do nosso país. Ou seja, nem sempre os grupos que possuíam costumes parecidos viviam em conjunto. Os primeiros africanos chegaram às capitanias de Pernambuco e Bahia. Depois Maranhão, e com o passar do tempo, o ponto de entrada passou a ser o Rio de Janeiro. A travessia do Atlântico. Após serem capturados no interior do continente africano, eles eram direcionados aos armazéns que ficavam nas regiões do porto. Assim, quando os navios negreiros estacionavam, logo poderiam ser carregados com centenas de escravos que eram acorrentados e amontoados nas partes inferiores do navio, onde passavam quase todos os dias da travessia do Atlântico, se não todos os dias. As condições do navio negreiro para os escravizados eram péssimas em todos os sentidos. Era uma viagem longa que durava de 30 a 45 dias, nos quais os africanos ficavam amontoados e acorrentados em espaços sem ventilação no navio. Além disso, a higiene era muito precária, que facilitava a propagação de doenças dentro daqueles que estavam dentro da embarcação. Nesse caso, não só os africanos, mas estes tinham as piores consequências por estarem amontoados. Junto à insalubridade do espaço que os africanos ficavam, também havia a questão da alimentação. Os escravizados comiam apenas o mínimo necessário para se manterem vivos ao longo da travessia. Isso quer dizer que comiam uma vez por dia ou, em alguns casos, a cada 2 dias faziam uma refeição básica. Nessas condições, a mortalidade dentro das embarcações era grande. Muita gente morria. Porém, longe de atingir a lucratividade, longe de ter lucro deste cruel negócio de homens e mulheres africanos. Ao longo dos anos, o tráfico foi se tornando cada vez mais lucrativo para os traficantes escravos e para a coroa portuguesa. Com a chegada dos escravizados no Brasil, a produtividade nas fazendas aumentou e cada vez mais os grandes fazendeiros exigiam mais escravos para o trabalho. Assim, se o início do tráfico de escravos no Brasil em meados do século XVI, os navios negreiros chegaram ao nosso país com 300 escravos em média. Na época da proibição desse negócio, em 1850, chegavam navios no Brasil com mais de 1.200 africanos escravizados. Isso quer dizer que os navios se tornaram cada vez mais lotados e, por consequência, se agravaram os problemas sanitários, os problemas de higiene e os alimentícios. Olha lá, tem a primeira parte como chegava e depois como começou a chegar. Ao chegarem ao Brasil, os escravos passaram por uma quarentena, ou seja,
tinham que ficar um período de isolamento para dificultar a propagação das doenças para outras pessoas. E durante esse tempo recebiam tratamentos médicos básicos para curar as enfermidades e assim estarem disponíveis para venda no mercado de escravos. O valor dos escravos era muito variável, dependia da região que ele tinha saído, o local que ele estava sendo vendido, o porte físico, a idade, o gênero e se havia alguma doença ou qualquer limitação de serviço, entre outros aspectos. O que alcançava maior preço durante a maior parte do tempo em que ocorreu esse comércio eram os escravos homens entre 15 e 20 anos que estivessem saudáveis. Isso porque, na lógica dos compradores, eles poderiam servir uma maior qualidade durante um maior período das suas vidas. Pouco antes da proibição do tráfico de escravos no Brasil, as crianças e as mulheres ganharam maior valor no mercado de escravos, pois as crianças tendiam a viver mais tempo e as mulheres, ao se reproduzirem, geravam novos escravos. Isso porque a condição de escravos era hereditária, ou seja, passava de pai e mãe para os filhos. Ao todo, se você nascia escravo, seus filhos seriam escravos. A violência da escravidão. A escravidão foi um sistema de trabalho muito violento e cruel. Toda a perversidade desse sistema começava quando as pessoas eram capturadas no interior da África e só acabava quando recebiam a carta de alforria, que era o documento que dava liberdade aos escravos. Porém, para muitos, o sofrimento nunca acabava. A maior parte da vida escrava acontecia nas plantações, em que os escravos eles tinham um cotidiano muito duro, porque eles trabalhavam muito e eles trabalhavam numa condição muito precária, sem alimentação, entre outros problemas. Assim passavam mais da metade do dia trabalhando, independente se tivesse chuva, sol, calor e frio, eles acordavam durante a madrugada e trabalhavam até a noite. A rotina deles era muito relacionada à presença da luz solar devido à inexistência da luz elétrica naquele tempo. Então, nasceu o sol, todo mundo tinha que trabalhar. E todo mundo trabalhava até o sol se pôr. Depois eles podiam ir dormir. Os escravos se alimentavam apenas uma vez por dia com farinha de mandioca, aipim, milho ou feijão. Alguma carne com toicinho, carne seca, sendo sempre uma carne de sobra, ou seja, o que os senhores não comiam. Além dessas duras condições, os escravos, sempre sendo vigiados por seus senhores e feitores, que estavam prontos para puni-los sempre, com qualquer falta. Fosse alguma pausa para o descanso ou fazer algum trabalho de forma errada, os castigos eram em sua maioria físicos, como chibatadas, palmatórias, mas também havia castigos de isolamento, colocando eles na solitária. Ou era um lugar que eles ficavam sozinhos e proibidos de falar com qualquer pessoa e não se alimentavam. Ou até mesmo também fazer eles sofrerem com gargantilha, que era colocada para dificultar os movimentos de respiração. Era como se fosse uma coleira. As rotas de escravidão no Brasil. A escravidão foi uma instituição que durou 400 anos no Brasil e o tráfico de escravos por 300 anos. Nesse sentido, elas sobreviveram a muitas mudanças conjunturais e estruturais do conceito brasileiro. Portanto, é preciso destacar que a escravidão não foi um movimento único e igual desde o começo até o fim. Então, a escravidão ela se modificou, né, conforme a necessidade dos anos para que ela se mantivesse. Na África, como já vimos anteriormente, pouco houve mudança em relação à região da origem dos escravizados. Contudo, no Brasil houve grandes mudanças nessa região de desembarque deles. Isso ocorria porque a escravidão seria os interesses da economia colonial. Assim, os escravos desembarcavam na região que precisavam de mais mão de obra para as produções. Entre 1500 e 1700, a maioria da parte dos escravos africanos que vieram para o Brasil se destinaram à região nordeste do Brasil, sobretudo Pernambuco e Bahia, onde se desenvolvia o principal produto brasileiro do período, o açúcar. Depois, os navios negreiros começavam a direcionar seus desembarques para a região sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, onde os escravizados desciam e eram direcionados para os estados de Minas Gerais, onde o ouro havia sido descoberto e a extração dele havia se tornado a maior fonte de renda do nosso país.
Por fim, os escravos continuaram desembarcando no Rio de Janeiro, mas para poder atender a produção de café no Rio de Janeiro e em São Paulo. A cafeicultura se tornou a principal fonte de riqueza do país a partir de 1820 e continuou sendo por mais 100 anos, mesmo após o fim da escravidão em 1888. Lembrando que essa questão da produção de café foi muito forte até mais ou menos 1929, que foi quando a gente teve a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Essas informações não querem dizer que só houve escravidão nesses estados, não, tá? Mas os navios negreiros tinham por principal objetivo destinar escravizados para essas regiões mencionadas. Todo o território brasileiro foi permeado pela escravidão. Teve escravos, que foi a principal mão de obra do nosso país durante o período de colonização portuguesa e durante também o período em que fomos um império independente. Só para mencionar para vocês, hoje em dia a escravidão no Brasil é crime. Então ninguém mais pode ser escravizado aqui. Nós temos aí umas atividades da página 273 até a página 275. Tá bom? Leiam e façam com carinho. A maior motivação é que vir de dentro. Somente nós podemos viver os nossos sonhos. Beijão pra vocês, boa aula.